galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Hoje estamos aqui para trabalhar figuras de linguagem no nosso curso de interpretação. Detalhe, quando a gente fala em figuras de linguagem, a gente normalmente sabe que é um processo estilístico. Então, além de trabalhar toda a carga semântica que tem na estrutura, afinal de contas, quando a gente tem uma linguagem do dia a dia, objetiva, a gente utiliza dentro do sentido real, dentro do sentido original, é um sentido dicionarizado. Quando a gente cai para dentro da figura de linguagem, a gente vai utilizar dentro do sentido conotativo, dentro do sentido figurado, dentro do sentido literário, ou seja, a gente vai empregar a palavra ou a expressão fora de seu sentido original. Então é a possibilidade que a língua tem de trabalhar vários aspectos que vão além da linguagem objetiva dos textos do dia a dia. Na verdade, aqui a gente vai trabalhar algo a mais, algo que tem muito a ver com o próprio estilo do autor, de quem produz aquele texto, de quem produz aquela expressão. Então, é uma forma muito peculiar de trabalhar a linguagem e muito interessante. A gente vai estudar isso para que você tenha a capacidade de responder as questões das provas, mas também de perceber todas as malícias que a língua possui dentro de um texto e poder interpretá-lo melhor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu sei que figuras de linguagem é algo muito tranquilo para alguns candidatos, mas é algo muito nebuloso para outros. Então, como de praxe, a gente vai fazer um estudo dirigido e vai cair para dentro para poder entender todo o desmembramento que tem dentro da figura de linguagem e também quais são aquelas que caem mais na prova. Tranquilo? Então, vamos lá. Quais são, né? Então, acompanha aqui comigo. Ó. As figuras de linguagem servem para expressar aquilo que a linguagem comum, falada, escrita e aceita por todos não consegue expressar satisfatoriamente. São uma forma de o homem assimilar e expressar experiências diferentes, desconhecidas, novas. Por isso, elas revelam muito da sensibilidade de quem as produz, da forma como cada indivíduo encara as suas experiências no mundo. As figuras de linguagem podem ser as mais variadas possíveis e se dividem de acordo com a sua natureza em figuras semânticas, fonéticas e sintáticas. A própria nomenclatura já mostra a que vem cada uma. Semântica, obviamente, tem a ver com um sentido, com a ideia, com um significado. Fonética tem a ver com sua estrutura sonora e sintática, a gente já sabe, é a figura de linguagem que vai trabalhar o processo sintático, ou seja, o processo da relação que aquele termo vai ter com o outro e aí como é que aquilo vai funcionar sintaticamente. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro começando pela figura semântica, que é aquela do sentido. Então são aquelas que dão ênfase ao sentido daquilo que se está dizendo. Toda vez que uma palavra ou expressão foi utilizada conotativamente com o objetivo de realçar uma ideia, ocorre uma figura semântica. Então vamos lá. A primeira e a principal é a metáfora. Então nós vamos estudar através dela. Por quê? Todas as outras são provenientes da metáfora. Se tem duas para eu falar que são muito importantes, são metáfora e metonímia. Todas vêm depois delas, ok? Então vamos lá. Primeira metáfora. Consiste em utilizar uma palavra ou expressão em lugar de outra, por haver entre elas uma relação de semelhança. Toda metáfora é uma espécie de comparação implícita em que o elemento comparativo não aparece. Então vamos lá. Na verdade, a metáfora ela é uma associação entre termos distintos. É daí que vem a concepção de comparação. Só que ela é uma comparação implícita, ou seja, é uma comparação mental. Ela, na verdade, é uma comparação sem o nexo comparativo como. Então, eu vou olhar e eu vou perceber que é uma comparação, mas eu não vou ter uma palavrinha para dizer isso. Então, aqui, ó, os seus olhos são espelhos d'água.
Então aqui a gente tem claramente uma comparação entre olhos e os espelhos d'água, para querer dizer provavelmente que os olhos são límpidos. Tanto é que eu boto aqui no nosso material, ó. Nesse caso, a expressão espelhos d'água fica no lugar dos elementos comparativos límpidos, transparentes, brilhantes, por manter com eles uma relação de semelhança. Além disso, podemos notar perfeitamente a implícita comparação estabelecida entre olhos e espelhos d'água. Os seus olhos são límpidos, transparentes, brilhantes, como um espelho d'água. Aqui eu coloco outros exemplos para que você possa entender melhor. Então, ó, o diretor é uma fera, minha mãe é uma santa, o vestibular é uma batalha, sua boca é um cadeado. E para ficar bem claro essa história de comparação mental e implícita, vamos lá. Eu coloco aqui assim, ó. Jorge é um porco. E Jorge come como um porco. Vamos aprofundar os aspectos apresentados. Então, na primeira expressão, eu coloco Jorge é um porco. Então, notoriamente, a gente tem uma associação entre Jorge e o porco. E aí, nessa hora, a gente faz uma comparação mental, uma comparação implícita. Ao dizer que o Jorge é um porco, eu, inclusive, abro o leque de possibilidades. Este Jorge pode ser um porco por ser um camarada nojento, por ser um camarada que não toma banho, por ser um camarada que não sabe, de repente, comer direito, um monte de coisas. Mas ele pode ser um porco porque é um pedófilo, porque é um camarada que fica assediando mulheres dentro do metrô, dentro do ônibus, por, de repente, ser um 71 que não me pagou. Então, é um monte de coisa. O Jorge é um porco. Aí é óbvio que a carga negativa da estrutura do porco está imbuída aqui. Agora, você vai falar, poxa, mas o porquinho é um camarada tão bacana, tem o baby, o porquinho, eu gosto de comer um carré, mas pelo senso comum, ao dizer que o camarada é um porco, é porque é algo negativo, assim como se eu dissesse que ele é um burro. Mesmo a gente estudando a fundo e percebendo que o burro, o animal, né, o animal mesmo, o burro, é um ser muito inteligente, por sinal. Tanto é que tem uma história do Guimarães Rosa, que é o burrinho, né? O burro pedrez lá, que é extremamente inteligente. Mas na hora que a gente faz esse tipo de comparação, aqui tem uma carga negativa. Assim como se eu dissesse que o Jorge é um burro. Então é óbvio que é uma carga negativa. Agora, a gente já percebeu que nesta carga negativa aqui, eu abro para outros horizontes. Impossível seria se a gente estivesse fazendo com uma linguagem denotativa. Isso só é possível ao trabalhar a linguagem conotativa, a linguagem figurada, que é repleta de possibilidades. Agora, quando a gente coloca Jorge come como um porco, observem que eu diminuo as possibilidades. Eu aqui estou falando apenas em relação à estrutura de comer. Então, a única situação é a situação de comer. E agora, observem que eu coloquei um nexo comparativo explícito. Eu utilizei a palavra como. Poderia ser qualquer outra, poderia ser igual. Ó. Jorge come igual a um porco. Jorge come que nem um porco, né? Já sendo mais cotidiano o processo. Agora, ao colocar a palavra como, a gente faz uma comparação explícita. Então, na primeira estrutura, eu utilizei a figura de linguagem denominada metáfora. E na segunda estrutura, eu utilizei a figura de linguagem denominada comparação. Então, esta é a diferença da figura metáfora para a figura comparação. Apenas uma palavrinha, pois na metáfora a comparação é implícita, é uma comparação apenas mental. E na comparação propriamente dita, a gente apresenta o elemento explícito da comparação, ok? Poderia aqui trabalhar várias metáforas. Eu poderia dizer, por exemplo, que a Clara é uma flor de menina. E aí, nesse momento, eu faço uma associação entre Clara e a flor, para dizer que ela é
bonita como uma flor, delicada como uma flor, cheirosa como uma flor. Então, metáfora é isso. São as comparações que a gente vai fazendo. São as analogias que a gente vai atribuindo aos elementos. Agora, eu jamais, na metáfora, vou utilizar um elemento comparativo explícito. Ok? Beleza? Agora, vamos para a próxima figura de linguagem, muito utilizada nos textos e que pode cair numa prova sua. Então vamos lá. A próxima, como eu disse, na questão da importância, só pode ser quem? A metonímia. E aí vamos ver as vastas possibilidades que ela nos apresenta. Então vamos lá. Ó. Aqui, quando a gente fala em metonímia, ela consiste na substituição de um termo por outro. Então, se a metáfora é um processo de associação, ou seja, de comparação entre dois termos distintos, a metonímia é um processo de substituição. A gente vai pegar um elemento e substituir por outro. E aí, ó, vamos lá. Nós temos várias possibilidades. Eu tenho o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, o lugar pela pessoa, o efeito pela causa, a parte pelo todo, o material pelo objeto, a marca pelo produto e por aí vai, baseando-se em uma estreita relação de sentido. Então, acompanha aqui comigo, ó. Autor pela obra. Acabei de ler Vinícius de Moraes. Você não está lendo Vinícius de Moraes em braille, né? Passando a mão nele ali. O que você leu foi o poema, foi a obra, foi os textos de Vinícius de Moraes. Olha a próxima. O continente pelo conteúdo. Bebi apenas 2 copos de vinho. Você, na verdade, não bebeu o copo, você bebeu o vinho. Então, quando você diz que comeu um prato de macarronada, o continente pelo conteúdo. Quando diz que você bebeu um copo de cerveja, o continente pelo conteúdo. Então, meu companheiro, você não bebeu o copo, você bebeu a cerveja. Você não bebeu o copo de vinho, você bebeu o vinho. Então, isto é um processo de substituição. E isso a gente chama de metonímia. Olha uma outra muito importante. O lugar pela pessoa. E nem sempre todo mundo comenta sobre isso. Então, acompanha aqui comigo. O Brasília faltou hoje. Faz referência a uma pessoa nascida em Brasília. Na verdade, eu coloquei ali no nosso exemplo Brasília, mas no dia a dia, normalmente a gente não faz com a palavra Brasília. Você já deve ter percebido que a gente normalmente pega isso com a galera principalmente do Nordeste, mas também com a galera do Rio de Janeiro e com a galera de São Paulo. Isso acontece muito. Eu botei Brasília aqui, mas eu, pelo menos, Sidney, não escuto muito. Eu vi no exemplo e achei interessante trazer a voga aqui pra gente. Mas é muito comum, por exemplo, você que mora no Rio de Janeiro ir para outro estado e a galera, ô carioca, se é um paulista, ô paulista, se é do Nordeste, aí o camarada não quer saber se é da Bahia, se é do Ceará, se é de Alagoas, se é de Sergipe, não quer. É o Pará, né? Qual é Pará? Paraíba, não sei o quê. Como se fosse a distinção correta. Afinal de contas, Paraíba é um estado, né? Mas deixa isso pra lá, né? Agora, quando o camarada fala assim, o Ceará, que tem o comediante, por exemplo, na hora que ele bota o Ceará, isso é muito comum com a galera do Ceará, ele está fazendo uma troca do lugar pela pessoa, da pessoa pelo lugar e por aí vai. Aqui eu botei Brasília, citei algumas situações, mas é muito comum com todos os locais, na verdade, e principalmente com a galera do Ceará. E eu sou do Ceará, então posso falar e tenho certeza que isso acontece muito. Então vamos lá, ó. O efeito pela causa, olha só que interessante é essa. Ergueu a causa, né? Ergueu a casa com o seu suor. Então isso é o efeito pela causa, porque na verdade ele não ergueu a casa com o suor, ele ergueu a casa com o seu, né, trabalho, com os seus braços, com o seu empenho ali. Mas tudo isso é uma situação que relata a questão da substituição, porque ele ergueu com o braço e com as ferramentas que ele utilizou. Mas na hora que a gente diz que ele ergueu com o suor, com o empenho, com a vontade, isso tudo já é um processo metonímico. Acompanha aqui comigo ainda mais algumas. A parte pelo todo. Essa daqui cai direto
em algumas questões. O cara bota assim, ó, o bonde passa cheio de pernas brancas, pretas e amarelas. Nessa hora, ele na verdade não está passando só com as pernas, ele está passando com as pessoas, que são brancas, pretas e amarelas. Então aqui neste momento, ele faz uma substituição da parte pelo todo. E é muito comum esse tipo de substituição no nosso dia a dia. Essa é a verdade, a língua figurada, ela faz parte do nosso cotidiano. Aqui a gente utilizou o exemplo do bonde ali do Drummond, mas é muito comum a gente fazer assim, ó, estou procurando um teto para morar. Caramba, você está procurando uma casa. Na hora que você diz que está procurando um teto, você está trocando a parte pelo todo. É ou não é verdade? E aí você tem um exemplo de metonímia. Acompanhe aqui comigo o próximo. O material pelo... Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completaço SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com o Personal Coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Esse curso custa apenas 10 mensalidades de R$30 e eu tenho certeza, mas olha, certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo, essa aula que você acabou de assistir, você quer o material de apoio, você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau. Clique lá.